A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma lição. Desta feita, a lição de número 5, lição de adultos, onde estaremos falando de uma perspectiva pentecostal de missões. Sou o professor Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e sou professor de escola dominical há muitos anos. Você que está chegando agora no canal, temos comentado sobre a lição de adulto e também a lição de jovens. Quero convidar a você a estar se inscrevendo para estar nos ajudando. Também, se você gostar do vídeo, estar compartilhando, dando seu like e ativando o sininho para receber as próximas notificações. Também poderá estar expressando a sua opinião através dos comentários logo abaixo. E na medida do possível estarei lendo o seu comentário. Quero convidar você também a ficar até o final do vídeo para juntos estudarmos esse importante assunto. Então estaremos falando sobre missões transculturais, dentro de uma perspectiva pentecostal. Então está aqui essa passagem onde Cristo, antes de ser assunto ao céu, ele diz para a igreja, que estava ali reunida, que recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então estaremos falando um pouco voltado para o viés pentecostal e missões. É evidente que não estaremos falando aqui sobre o movimento pentecostal. Haja vista, temos no canal inclusive uma lição falando só sobre esse assunto. Então estaremos falando aqui sobre o pentecostalismo e a sua influência dentro da área missionária. Não será diretamente falando sobre pentecostalismo, dons espirituais, não entraremos nessas questões. Introdução. O pentecostalismo no Brasil veio trazer um novo avivamento, tanto na evangelização quanto em missões transculturais. A partir do avivamento da Rua Azusa, o Brasil foi impactado e, através da manifestação do Espírito Santo, a igreja brasileira passou a pregar o evangelho no poder e manifestação dos dons espirituais. Então a gente vai ver aqui, se tratando do movimento pentecostal, primeiro foi um movimento que acontece no Brasil, como nós conhecemos a história, veio ali a partir daquele movimento da Rua Azusa, e no Brasil os missionários Anelberg e Gunnar Wingre, começou esse empreendimento nessa grande igreja que hoje é conhecida como Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal que existe hoje. Então estaremos falando sobre como essa igreja trouxe uma influência dentro das missões, não só local, mas também transcultural, levando desta feita não só o evangelho da salvação, mas também o evangelho de poder, no derramamento do Espírito Santo na vida das pessoas que o aceitam. Ou seja, na verdade, voltando à origem, porque na igreja primitiva não era pregado só o evangelho da salvação, mas também era pregado o batismo com o Espírito Santo. Observa que Paulo ele pergunta aos varões de Éfeso: vocês foram batizados com o Espírito Santo? Eles disseram: não, conhecemos só o batismo de João. O batismo de João representava salvação. O batismo de João representava arrependimento. Mas o batismo com o Espírito Santo representa revestimento de poder. Então observe que era uma preocupação da igreja primitiva de pregar os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, como um grande mover. E não é diferente no meio pentecostal hoje. Haja vista que por um longo período a igreja deixou de pregar sobre o pentecostalismo. Então a igreja pentecostal ela teve sim essa influência muito forte no movimento de missões. Uma perspectiva pentecostal de missões. Somos evangélicos. É um termo usado para designar aqueles que pregam o evangelho tendo como base o novo nascimento em Cristo. Foi um termo usado para também nos diferenciar do catolicismo. Foi a partir da Reforma que os que eram cristãos, mas não aceitavam o catolicismo, passou a ser chamado de evangélico. Seguido, o tríplice princípio da Reforma: a autoridade das Escrituras, a salvação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes. Então são tríplices princípios da Reforma e que a igreja da época não aceitava. Hoje, por exemplo, você vê muito na internet alguns padres dizendo que a Bíblia, que a igreja está acima da Bíblia, e que nós, quando deixamos de seguir
a igreja para seguir a Bíblia, nós nos tornamos protestantes ou não aceitamos o catolicismo. Isso é fato, não aceitamos mesmo, porque para nós a autoridade máxima é a palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus é que orienta a igreja, não a igreja que orienta a palavra de Deus. Então, né, é uma aberração eu dizer que a igreja tem mais poder e tem mais autoridade com o seu sacramento do que a própria palavra de Deus. E a reforma veio trazer esse modelo. Então, é interessante que antes de entrarmos um pouquinho no meio pentecostal, aqui também nós temos um trabalho missionário dos reformadores. Por quê? A igreja, nesse período, estava se desviando dos princípios da palavra. Acabei de dizer aqui que eles se achavam, né, donos da verdade, né, a ponto de achar, inclusive colocando até os sacramentos paralelo à mediação de Cristo e alguns santos, que não é aqui o mérito, que não estaremos entrando aqui no mérito, mas é importante observar que a igreja da Reforma também trouxe um grande avivamento missionário, porque eles começaram a pregar a salvação pela fé e não pelas obras, como a igreja pregava, a salvação através de Cristo e não através da igreja, instituição, né? Então, e chega a dizer que a igreja é corpo de Cristo, e para justificar ali que é através da igreja é que a pessoa recebe salvação, inclusive chegaram a dizer que não há salvação fora da igreja, isso falando da igreja católica, né? Então é importante nós termos essa visão. E na reforma, o que eles pregaram era a autoridade das escrituras, ou seja, acima da igreja, né? A salvação é pela fé e não pelas obras, como era pregado. Quem não conhece a história das indulgências, né, que eles vendiam em troca da salvação e de perdão, e o sacerdócio universal dos crentes. Então são o tripé da reforma, foi baseado nisso que Lutero, então, ele traz ali aquela divisão na igreja católica, começando ali na Alemanha, depois veio Calvino e muitos outros, o Zwinglio, né, um pouco antes John Hus, né, já tinha tentado também, mas foi queimado no estaca como herege. Então nós temos aí, então a reforma, a partir da reforma, todos que não eram da igreja católica, eles passaram a chamar de protestantes ou de evangélicos, né? Aí nós temos outro termo aqui, que agora é o pentecostal. Como surgiu o pentecostal? Esse termo passou a ser usado pelos evangélicos, que passaram a receber o batismo com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2. Os pentecostais acreditam na continuidade dos dons, enquanto que as igrejas históricas são cessacionistas. Ou seja, para elas os dons, como aconteceu em Atos, cessaram no primeiro século. Eu vejo aqui uma coisa interessante, é lógico que é uma coisa minha, né? Você não tem obrigação de concordar comigo, mas quando nós estudamos a história da restauração nacional de Israel, né, ali no Vale de Ossos Secos, é interessante que ali nós temos ali um grande exército, né, que se transforma, se põe de pé e fica vivo, né? A partir da promessa ali do Ezequiel capítulo 37, depois você lê lá. Então existe ali um processo, os ossos, cada osso é o seu osso, nervo, carne, e ele levanta, né, e se transforma em um grande exército. E Deus manda Ezequiel soprar o espírito sobre aquele exército. Então, na verdade, o que acontece? Israel hoje, ela se transformou nesse grande exército, mas o espírito ainda não foi soprado. Então eles vão receber esse espírito lá no milênio, né, para se tornar uma nação cheia do Espírito Santo. Porque até então eles é uma nação que está viva, mas não tem o Espírito Santo. Então é como estivesse vivo, mas só na carne, não está viva no espírito. A Igreja da Reforma foi a mesma coisa, né, se podemos dizer assim. Porque quando se rebelaram, né, se desvencilharam da Igreja Católica, a Igreja continuou fazendo grandes avivamentos. Haja vista John Wesley, Jonas Edwards, né, Charles Spurgeon, esses homens todos pregaram. Não estou negando que eles não pregaram na unção do Espírito Santo, não é isso que eu estou dizendo. Eu acredito sim que Deus usaram eles no Espírito Santo, mas eles não pregavam batismo com o Espírito Santo. Eles pregavam salvação, arrependimento das pessoas, mas não entrava no quesito batismo com o Espírito Santo. Então, nesse período da Reforma, desde 1517 até 1906, né, a igreja não se preocupou muito com os dons espirituais, assim como você também não vai encontrar essa preocupação antes da Reforma, desde o segundo século para cá, também até a Reforma também não se houve a preocupação de pregar o batismo com o Espírito Santo. Temos sim grandes avivamentos na história de John Wesley, por exemplo. A Bíblia, na história, conta de que eles ficavam em êxtase em muitas situações de orações de madrugada, né? Mas não se dá ênfase, você não vê nada relacionado a dons de línguas, a dons espirituais nesse período. Então a igreja da igreja pentecostal, ela veio como se, vamos dizer assim, já que a igreja nasceu e se transformou em um grande exército, vamos dar para ela vida, e a vida vem através do Espírito Santo. Alguém pode dizer assim, mas você está dizendo que os reformados não têm o Espírito Santo?
Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles não crêem no batismo com o Espírito Santo. Então quem tem a perder é eles, né? Porque a igreja pentecostal, ela crê, e nós vemos isso na Bíblia muito claro, que foi a arma mais poderosa para a pregação do Evangelho. Observe os apóstolos antes do batismo com o Espírito Santo. Porque alguém diz assim, não, eu recebo batismo com o Espírito Santo no momento da salvação. Então me explica os apóstolos que já eram salvos, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Os apóstolos de Éfeso, que já conheciam o batismo de João, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então não é uma segunda bênção, é o complemento da bênção do revestimento, né? Então é importante nós termos isso aí. Então passamos a ser chamados de pentecostais para diferenciar das igrejas históricas que ainda continuam sendo chamadas de evangélicos, né? Hoje, infelizmente, nós temos o pentecostalismo em 3 ondas. Temos o clássico, né? A primeira onda, a segunda onda, que é a década de 50, e temos hoje a última onda, a terceira onda, que é os neopentecostal, que tem levado para o lado da brincadeira, né? De ver muita coisa nojenta em relação a meio pentecostal. Dentro de algumas igrejas não há um estudo, né, sistemático explicando como funcionam os dons espirituais. Então há muita meninice no meio. Esse é o meio neopentecostal, porque o pentecostalismo clássico não tem meninice, é uma coisa séria, é a atuação do Espírito Santo com muita reverência, né? Então a gente vê muita irreverência, né? Você vai na internet, você vê muita gente brincando, falando língua estranha, né? Sem ser usado, copiando como se fosse repetindo igual papagaio, né, os dons espirituais. Isso é muito perigoso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Inclusive, dentro das nossas igrejas, existem pessoas também, né, que infelizmente existem pessoas também que entram muito por esse caminho, né, de deixar misturar a espiritualidade com a emoção, né. Mas nós estamos trabalhando aqui, então, a gente vê que em Atos, né, o Espírito Santo foi a arma mais poderosa, né? Tanto é que existe uma ordem expressa de Deus: não ficai na cidade de Jerusalém. Cidade de Jerusalém significa sua casa, lugar de proteção, aonde você tem liberdade, aonde ninguém vai te perseguir. Então você fica em Jerusalém, fica dentro da sua casa, no meio dos seus familiares. A partir do momento então que você receber poder, aí você vai poder transpor barreiras, você vai poder atravessar fronteiras e vai encontrar um povo diferente daquele que você conhece. Por quê? Porque agora você está fora da pátria. Então o Pentecoste veio exatamente para fortalecer a igreja. Batismo com o Espírito Santo e dom espiritual não é para enfeitar a vida de crente, não é para mostrar que o crente é mais santo do que o outro, não é para exibicionismo de santidade, até porque batismo com o Espírito Santo e santidade são coisas diferentes, né? Porque há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas falta nele o fruto do Espírito, e o que santifica o cristão é o fruto do Espírito. O dom espiritual dá poder, mas o fruto dá santificação. Então não adianta a pessoa achar que porque ele fala muita língua, porque ele profetiza, ele é mais santo do que outros que não falam. O que vai identificar isso é o caráter espiritual, que é formado pelo fruto do Espírito. Então muita gente acha que o crente que é batizado com o Espírito Santo, né, os pastores, pregadores chegam na igreja, eles pregam a palavra de Deus e querem ser profetas, querem revelar, e as pessoas veem aquilo como um grande homem de Deus, uma santidade. Não estou dizendo que não é, né? Mas isso não o caracteriza como santo, o caracteriza como uma pessoa que tem poder. Porque o que caracteriza santo é exatamente o fruto do Espírito. Então, só para entendermos um pouquinho isso aí, né? Contribuições pentecostais às missões. A maior contribuição do pensamento pentecostalismo está no fato de darmos lugar ao Espírito Santo na obra da evangelização, como era a igreja primitiva. Os dons é uma forma prática de demonstrar o poder de Deus. Os dons manifestos na vida dos apóstolos atestavam suas pregações. Muitos que não ouviam o evangelho passaram a ouvir através dos sinais. Eu falei isso, inclusive, em edições anteriores, sobre o missionário, né? Muitas vezes, a palavra de persuasão não vai convencer a pessoa, né? Eu vou evangelizar, por exemplo, o muçulmano. É o Alcorão contra a Bíblia, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, porque a diferença é que o Alcorão, ele também é uma doutrina, assim como a Bíblia. Paralelamente, são ambos doutrina. Porém, a diferença é que a Bíblia é inspirada por Deus, né? O Alcorão não. É uma inspiração a partir de Maomé. Então, mas como que eu faço para provar que a Bíblia é a palavra de Deus em detrimento desses outros ensinamentos? Se a pessoa não conseguir convencer pela
pela persuasão, como o apóstolo Paulo fala, então ele tem que demonstrar em poder. E como que ele vai fazer isso? Através dos dons espirituais. Observa que lá no Egito, os magos copiaram as pragas de Moisés. Até que chegou o momento que eles falaram, agora não dá mais, isso é o dedo de Deus. Então os sinais é para isso, porque se eles continuassem copiando as pragas, jamais Faraó acreditaria em Moisés, porque o que Moisés fazia, os magos também faziam. Então não há diferença. Mas quando Moisés começa a fazer coisas que eles não conseguiam mais fazer, aí eles falam assim, não dá mais, realmente esse é o dedo de Deus. Aí eles reconheceram que eles não tinham condição de competir com Deus. Então o dom espiritual é mais ou menos para isso que ele serve, né? Ele é para mostrar o poder de Deus na igreja, é para mostrar que a igreja não é só um corpo vivo, mas é um corpo poderoso, né? É um corpo atuante. Então por isso a igreja precisa sim dos dons espirituais para evangelizar. O missionário vai lá para o outro lado do mundo, só com a palavra de pregação, né? O Espírito Santo convence, mas às vezes a pessoa lá vai entender o evangelho através de quê? Através de algo sobrenatural, como acontecia com os apóstolos. A maioria das pregações dos apóstolos, os sinais vinham antes. Observa que primeiro, através dos sinais é que eles começavam a pregar. Derramou o batismo com o Espírito Santo, Pedro prega baseado nisso. Paulo chega em Malta e uma víbora morde, né? Pica ele e ele não morre, através daí ele cura toda a ilha, né? Pedro e João entram no templo e eles curam o paralítico. A partir do paralítico eles começam a pregar o evangelho. Esse é o evangelho. Estão mostrando o evangelho vivo, porque aquele povo já conhecia a palavra. Inclusive a palavra que Pedro pregava era a Bíblia que os judeus tinham. Então como que ele ia encaixar Jesus nessa história? Como que Pedro ia encaixar Jesus dentro da Bíblia hebraica, se os judeus não aceitavam aquele Jesus que eu estou dizendo lá, que eles entendiam o Messias, mas não conheciam aquele Jesus de Nazaré? Como que Pedro e João iam conseguir encaixar Jesus? Só através do sobrenatural. E isso aconteceu, porque eles criam no Deus de Abraão, mas não curavam nem dor de barriga. Agora chega Jesus, que para eles era um simples profeta, outros chamavam ele até de falso profeta, porque ele se declarou Deus, e através deste nome, os apóstolos usam muito esse termo, é nesse nome é que isso foi feito, não é nós, é nesse nome. Então observa que o dom espiritual tem essa função, né? E hoje em dia nós temos igrejas pentecostais que tem muito dom espiritual, mas parece, eu gosto de dizer que a igreja é de dois dons, é só revelação e profecia. Ninguém cura nada, não acontece nenhum milagre, é só revelação e profecia, né? E tem mais dons, não é só isso. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir também, achar que o dom de profecia, dom de línguas é algo para enfeitar e mostrar que a igreja é espiritual, né? Isso vai muito mais além, né? É muito mais coisas aí. Então muitos que não ouviam a palavra através da palavra de persuasão, ouviam através do sinal, né? Então vamos fazer diferença. Deus sempre fez isso. Observa, Deus sempre trabalhou assim. Olha lá os profetas de Baal, o Deus que respondeu com fogo, esse que vai ser Deus. Então assim, como eles não aceitavam a palavra do profeta Elias, ele teve que fazer um sinal. Então vamos fazer a diferença. Já que você não quer me ouvir, o evangelho que eu estou pregando, então vamos fazer a diferença. Vamos ver qual Deus que é o verdadeiro. O seu Deus tem 450 profetas, mais 400 de Acera. Eu estou sozinho, né? Então vamos ver qual Deus que é mais poderoso. O Deus que responder com fogo, esse será o Senhor. Então observa que há uma necessidade sim de que haja sinal, para que o missionário, tanto local como transcultural, faça diferença, né? Muitas pessoas às vezes não conseguem te ouvir, mas quando vê o que acontece, ele passa a prestar atenção, né? A obra missionária depois do Pentecoste. A causa da obra missionária da primeira igreja. O derramamento do Espírito Santo foi o pontapé inicial para que os discípulos saíssem a pregar o evangelho. O Espírito Santo era o agente ativo na obra da evangelização da igreja primitiva. Cristo deixou claro que o derramamento era necessário para evangelizar. É só olhar para os apóstolos antes e depois do batismo com o Espírito Santo. Então observa aqui, para isso que ele veio. O Espírito Santo, como Consolador, ele veio para dar poder à igreja. Então, após o Pentecostes, ali de Atos 2, é que você percebe a igreja começando a caminhar. Até o comportamento dos apóstolos mudaram. Observa que quando Cristo morre, eles estavam escondidos com medo dos soldados romanos. Após o batismo com o Espírito Santo, eles enfrentaram esses mesmos soldados,
né? E com muita ousadia. A Bíblia diz que eles pregaram com muita ousadia. Um Pedro medroso que até negou a Cristo diante de uma mulher, agora tinha ousadia de pregar a palavra de Deus. E a perseguição não os impedia, muito pelo contrário, os impulsionava a levar o evangelho adiante. Então o batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes, veio para fortalecer aqueles apóstolos, e ali, a partir dali, a igreja começou a expandir, né? Começou ali com 3 mil almas, depois para quase 5 mil, e começou a expandir. Eles foram presos, foram açoitados, mas eles tinham poder, eles falavam assim, nós pregamos, e a Bíblia diz que era anunciar a palavra de Deus com ousadia. Por quê? Porque agora não era só uma pregação, agora eles tinham poder para fazer o trabalho. Então essa é a importância da igreja, do Espírito Santo na vida da igreja, né? A partir do Pentecostes, a igreja é revestida de poder. Hoje nós temos muitos pregadores, eu volto a dizer, que estão pregando, mas dentro do meio de crente, né? Os apóstolos, o que eles fizeram? Eles ficaram dentro da igreja só enquanto não era batizado. Depois que eles foram batizados, eles saíram de dentro da igreja de Jerusalém e foram para o campo, né? Pregar a palavra de Deus, né? Não estou dizendo que nós não temos que pregar dentro da igreja, pelo contrário, precisamos trazer ensinamento sim, mas existe uma obra muito grande a ser feita lá fora, e Deus precisa de homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo e com poder nos dons espirituais para mostrar a diferença entre o Deus deste mundo e o Deus verdadeiro, o Deus das nações e o Deus verdadeiro, né? O Deus que pode todas as coisas. Observe, voltando aqui no caso de Moisés ele tinha medo de falar para Faraó, por quê? Porque ele conhecia Deus, mas Faraó não. Como que ele ia fazer Faraó conhecer Deus? Deus falou assim, enfia tua mão no teu seio, ó Moisés, aí no teu peito, enfia tua mão aí, a mão sai leprosa, vai, põe de novo, joga tua vara no chão. Então Deus começou a mostrar para ele, esse sou eu. Mostra para Faraó quem sou eu através dos sinais, e ele vai aceitar. Então, o derramamento do Espírito Santo veio para fazer isso. Ele não veio só para mudar uma igreja, e nós ficarmos o tempo todo dando glória a Deus, aleluia, falando língua estranha e rodopiando. Não é isso que o Espírito Santo veio fazer, né? Não estou dizendo que ele não faz isso às vezes, né? Ressaltando as meninices que acontecem por aí, né? Mas ele veio para te dar autoridade para pregar a palavra de Deus com demonstração de poder. O apóstolo Paulo falou isso para a igreja. A minha pregação entre vós não foi em palavras persuasivas de vã filosofia, mas em demonstração de poder, né? Então, se você busca o batismo com o Espírito Santo, busque com essa intenção. Aí eu preciso ser batizado porque eu sou da igreja pentecostal, e fica feio eu não ser batizado. Não fica feio. Se você não tem intenção de fazer a obra de Deus, você nem precisa de batismo com o Espírito Santo. Se você não tem intenção de investir a tua vida no reino de Deus para pregar a palavra, nem precisa do batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo não é salvação. O batismo com o Espírito Santo é para dar poder. O que te salva é o fruto do Espírito, ele que molda o teu caráter. Então, se você não quer fazer a obra de Deus, você não precisa de batismo com o Espírito Santo. Ah, não, mas eu tenho que falar língua estranha, eu estou na igreja pentecostal. Não precisa, porque o dom espiritual é para fazer a obra de Deus. Se você não tem decisão, não entende, não pensa assim, então não precisa, né? Talvez alguém vai dizer, não, Marcelo, mas eu fico vendo os pastores pregar que tem que ser batizado, mas para fazer a obra. É para isso que ele veio, é para dar poder à igreja para agir. O que adianta eu ter poder e não usá-lo? O que adianta eu ter autoridade e não usar? É para isso que ele veio. Então, a gente precisa, eu não estou fazendo apologia aqui dizendo que você não tem que buscar o batismo, muito pelo contrário, estou mostrando que você precisa buscar o batismo para você fazer a obra de Deus, né? A expansão missionária da primeira igreja. A partir do Pentecostes, a igreja primitiva entendeu que o evangelho era para todos e não só para os judeus. Vemos isso na pregação de Filipe, por exemplo, ao eunuco da Etiópia e ao samaritano. Há relatos de Filipe, eu quero ressaltar aqui um ponto importante, que foi feita uma pergunta para mim essa semana, um comentário, sobre que o seu apóstolo Paulo foi o único missionário, né? Na verdade, se tratando do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas fez questão de relatar toda a história de Paulo, né? Aí, do capítulo 13 ao 28, conta a história das missões de Paulo. Ele teve ali seus cooperadores, como a lição está citando, né? Timóteo, Barnabé, Marcos, né? O próprio Lucas, Áquila, Priscila, né? Cita ali no Romanos 16 alguns cooperadores, inclusive ele chama até alguns de apóstolos, né? Que significa missionário também, apostolê, nós aprendemos sobre isso. Lá em Romanos ele tem alguns, né? Inclusive André Júnior, que ele chama de apóstolos, né? Uma irmã que serve como diaconisa na igreja. Então ali nós temos todo um corpo de ministério, mas eu fiz questão de mostrar aqui, porque existe aquela ideia de que os apóstolos morreram tudo dentro de Jerusalém e que não pregaram em lugar nenhum. Isso não é verdade, né? A Bíblia não relata ao final da maioria deles, né?
inclusive nem do apóstolo Paulo, o que nós sabemos é pelas tradições. Mas nós temos aqui, eu citei alguns aqui para você entender um pouco. Então nós temos o caso de Filipe, que pregou para um eunuco da Etiópia, mas ele não foi para a Etiópia totalmente, ele pregou, o rapaz estava no caminho de Gaza, que é a região da Síria, né? E ele era da Etiópia, né? E ele pregou também para o samaritano, que é meio parente dos judeus. Agora, há relatos de que Filipe pregou na Frígia, né? Tiago Menor evangelizou no Egito, João Marcos pregou em Alexandria, que é também do Egito, né? André pregou em muitas nações da Ásia. O André pregou na Pérsia e na Índia. Mateus pregou na Etiópia, né? Então, nós temos aqui algumas demonstrações dos discípulos né, onde eles inclusive morreram. Então nós temos aqui, por exemplo, o pregou na Pérsia, na Índia, em muitas nações da Ásia. Mateus pregou na Etiópia, na terra do eunuco da rainha de Candace, que ele era da Etiópia. Então, observa que os apóstolos também fizeram isso. Só não há relatos das suas pregações missionárias como apóstolos, viagens missionárias. Mas eles sim, a partir das perseguições, eles pregaram. Nós temos aqui, por exemplo, pregação no Egito, nós temos em Alexandria, nós temos em muitas nações, e até na Pérsia e até na Índia, né, houve pregação. E se você investigar um pouco mais, vai encontrar no segundo século outros que fizeram esse trabalho também. Então, a obra missionária, apesar de que o apóstolo Paulo é o maior missionário que existiu, não era só ele que fazia isso. Há relatos de outros apóstolos que fizeram. Outros não, né? Outros ficaram por ali em Jerusalém mesmo, mas a boa parte deles foram dispersos pelas perseguições e lá eles pregaram a palavra de Deus, né? Só para ficar bem registrado aí. Então, só que fala assim, o Paulo fez missão, mas os apóstolos não fizeram. Eles fizeram sim, né? Só não é relatado no livro de Atos, mas aqui nós temos aqui, se você vai investigar na história, você vai ver que eles realmente pregaram também, né? E não se sabe quanto tempo, não se sabe quantas pessoas se converteram, porque não há relato. Lucas não relatou isso, porque não estava dentro da alçada de Lucas, porque Lucas ele relatou algo que acontecia em torno do apóstolo Paulo em Jerusalém. Os apóstolos eles se ficam dispersos, né? Então Lucas não teve como ir à Índia para saber o que aconteceu, não teve como ir lá na Pérsia para saber o que aconteceu, né? Lá no Egito, por exemplo, Lucas não teve tempo. E a Bíblia fala que ele investigou a história da igreja primitiva dentro das suas possibilidades ali. Então por isso não aparece na Bíblia, mas eles pregaram sim, né? Mas com certeza o apóstolo Paulo é o maior missionário, inclusive escolhido de Deus para pregar aos gentios. E ele era chamado doutor dos gentios, e não esses aí, que também pregaram para gentios. Então observa aqui que eles não pregaram só para judeus. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, que até então tinha dificuldade de entender que os gentios também deveriam ser alcançados, passou a partir da casa de Cornélio a entender que o plano de Deus era purificar o impuro de qualquer nação. Através de Paulo, Deus começou a chamar os gentios. Paulo foi denominado apóstolo dos gentios. Então, o que acontece? Observa que mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, depois de Deus ter feito sinais, ter usado Pedro, né, ele teve uma dificuldade na casa de Cornélio. Deus sabia que ele não ia entender, porque Cornélio era um romano. Os judeus tinham dificuldade para receber os romanos, né? Então, o que acontece? Deus faz mostra para ele aquele lençol com animais impuros, você conhece a história, né? Porque Deus estava com a intenção de chamá-los para pregar para um soldado romano, né? E os judeus não aceitavam, eles meio que estavam presos o evangelho dentro das quatro paredes. Então Deus começou a partir de Cornélio mostrar que ele não faz acepção de pessoa, porque inclusive estava incutido isso na grande comissão, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Confins da terra fala dos gentios, só que parece que os apóstolos ainda estavam meio que perdidos, né? Quem teve mais ousadia para sair diretamente, o próprio Paulo disse: se vocês não me querem, eu parto para os gentios. Então Paulo foi chamado exclusivamente para pregar para gentio, né? Os apóstolos pregaram para os judeus e para os gentios. Então nós temos aqui esse exemplo, né? E Paulo é chamado de doutor dos gentios, porque ele foi escolhido para isso, exclusivo. Os outros pregaram, mas não era a função deles totalmente. E talvez eles não podemos nem dizer que eles foram como missionários, eram evangelistas que estavam fugindo de perseguições e lá eles pregaram, mas não foi assim como missão. Aí eu vou sair daqui e vou lá para a Etiópia. Eles foram corridos, inclusive lá foram mortos. Então é importante ressaltar. Então, como missionário, sim, o apóstolo Paulo é um missionário. Agora, como pregador, a gentil, os apóstolos também pregaram. Então é só para deixar bem registrado, né? Porque alguém pode falar assim: não, só Paulo que pregou para gentil. Não, os apóstolos também pregou. Agora, se eu falar que só Paulo era missionário com Barnabé, aí sim,
Eles são os primeiros missionários enviados pela igreja de Antioquia, lá do capítulo 13 de Atos, né? A ação do Espírito Santo é a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. A função do Espírito Santo é convencer o pecador de seu pecado. É ele que separa para a obra missionária. É notória a sua manifestação na obra da evangelização. É dele o poder de convencer e é da igreja a obrigação de pregar. É ele que dá ousadia e autoridade para pregar o evangelho. Então a gente vê aqui que a necessidade do dom espiritual é exatamente porque o Espírito Santo agora é que faz esse trabalho. Ele que convence o pecador. Mas como ele vai convencer? Quando nós voltamos lá na palavra do profeta Isaías. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então precisa pregar. Quando você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo corrobora com a sua pregação para convencer a pessoa do pecado. Mas você precisa pregar. Então é papel da igreja pregar a palavra. É papel do Espírito Santo convencer as pessoas através da palavra pregada pela igreja. Então a gente vê aqui que em Atos 13, Deus chama, né, Paulo e Barnabé. Observe que quem faz a obra lá é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Paulo para a obra que tem chamado, o Espírito Santo. Então, assim, a segunda pessoa da Trindade, não gosto muito dessa colocação de primeira, segunda e terceira, mas só para entender, a segunda pessoa da Trindade é que agiu ali na obra missionária e você vai ver ele agindo o tempo todo. Por quê? Porque o ministério de Jesus na terra encerrou a partir da sua assunção. Então ele fala, eu vou, mas eu vou mandar outro Consolador, que é semelhante a mim, e ele vai continuar a obra. Então, hoje nós vivemos na era do Espírito Santo. O Pai e o Filho cooperando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo glorificando o Pai e o Filho. Mas é importante entender que quem atua na igreja hoje é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo, com o auxílio dos anjos, mas é o Espírito Santo que atua. É ele que envia para a obra missionária, é ele que chama os pregadores, é ele que chama para pregar a palavra, é ele que capacita para pregar a palavra. Então, é o Espírito Santo, é a obra exclusiva do Espírito Santo. Por isso que a igreja pentecostal dá ênfase ao batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que faz esse grande trabalho na vida das pessoas, né? Então é dele o poder de convencer e é da igreja o poder de pregar, a autoridade para pregar, a responsabilidade da igreja de pregar, né? Como eu falei na lição anterior, uma igreja que não faz missão, ela não é igreja, é só um ajuntamento de pessoas em volta de, nós temos hoje o Evangelho Coach, né? Onde a massageação de ego é muito forte e o que se menos prega é a palavra de Deus, o que se menos prega é contra o pecado, né? O pecado fica tranquilo, fica normal, fica numa zona de conforto para esses evangelhos aí, né? O pecador, ele precisa ser confrontado, ele precisa entender que ele está errado e mudar de comportamento. E isso o Espírito Santo faz através da nossa pregação, né? Por isso precisamos usar a palavra de Deus. O Espírito Santo capacita para a obra. Isso é notório em todo o livro de Atos. Vemos ele atuando na igreja, na vida da igreja de forma magnífica, dando através dos dons espirituais. É também ele que chama e capacita para a obra. Sem ele fica impossível evangelizar. O próprio Cristo foi ungido por ele para pregar. Então observa que o próprio Jesus, ele pega uma escritura de Isaías capítulo 61 e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Olha, o próprio Filho de Deus, na sua natureza humana, né? Na sua natureza humana, ele precisou do Espírito Santo na vida dele para que ele fizesse a obra de Deus. Existe uma polêmica por aí que Jesus na terra era 100% Deus, 100% homem, né? A gente chama de teologia da hipostática. É lógico que Jesus, ele nunca perdeu a sua glória, mas ele se desvestiu dela para sofrer como homem. Então tudo que Cristo fez no seu ministério terreno não foi como Deus, foi como homem, e por isso ele precisava sim da unção do Espírito Santo na vida dele, né? Alguém disse, mas Jesus sabia os pensamentos dos homens, então ele era Deus. Não, ele era o Espírito Santo com dom de discernimento, com dom da revelação. Por quê? Porque Eliseu também sabia o pensamento do rei da Síria. Então, e Eliseu não era Deus. Então, observa que o rei da Síria tem alguém que está nos traindo. Não é porque tem um homem lá em Israel que tudo que o senhor fala, ele fala para o rei, ele sabe, Deus fala para ele, né? A Bíblia diz que Daniel foi cheio de sabedoria para revelar sonhos, né? De revelações. Então observa que tudo que Cristo fez nessa terra, até os milagres que ele fazia, né? Ele precisava da atuação do Espírito Santo. A única coisa que Jesus fazia, que o mesmo assim o Espírito Santo convencia, é que a salvação era em nome de Jesus, né? Ele veio exclusivamente para salvar, para resgatar a humanidade. Mas os milagres que ele fazia, os dons espirituais, na vida de Jesus, tudo que ele fazia era porque o Espírito Santo estava com ele o tempo todo. Ele fala, o Espírito Santo do Senhor.
Aí você fala assim, não, Marcelo, não tem jeito, depois então teria que tirar o versículo da Bíblia, então, porque ele usa o versículo, ele mesmo é quem diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar, né, para levar a liberdade aos cativos, curar os enfermos. Ele usa essa palavra assim, hoje se cumpriu em mim essa escritura. Ou seja, ele está dizendo que o que o Isaías falou era sobre Isaías. Isaías estava falando dele. Ele disse, mas se cumpriu em mim. Então entendemos aí que Jesus precisou sim do Espírito Santo para viver, para fazer seus milagres. Lá no deserto é o Espírito Santo que o guardou, que o consolou. Né? A Bíblia diz que os anjos veio para servir, mas ali o Espírito Santo é que o levou, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que o conduziu ao deserto. Né? E, então você observa que ele sempre precisou da atuação, porque é trabalho do Espírito Santo hoje, né, mesmo no tempo de Cristo, como um homem, né, um homem de carne, um ser humano, né, que nasceu sem pecado, mas nasceu sem pecado, mas é um ser humano sujeito a pecar, né, ele venceu o pecado, né. Deus age por meio do Espírito Santo. Ele é o Consolador que veio para estar conosco e nos guardar diante dos desafios da evangelização. Antes de enviar ao campo, ele unge, ele que age na igreja. A igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja morta, né? Então é importante ter isso aí. A igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja morta. Observe que a igreja de Laodiceia, eles diziam que era forte, que eram ricos, e Jesus estava do lado de fora, né? Mas como que a palavra diz lá, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então tem que ouvir. Olha interessante, Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Mas ele fala que eles tinham que ouvir, não era ele, era o Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, observa que o Espírito Santo sempre vai atuar na igreja. E a igreja que não ouve a voz do Espírito Santo, o próprio Cristo não fica nessa igreja, né? A operação da Trindade, vamos dizer assim, não atua nessa igreja. Passa a ser só um ajuntamento de pessoas onde a carnalidade, né, a vaidade, o egocentrismo é muito mais divulgado do que a própria palavra de Deus, né? Nesta lição aprendemos sobre a obra missionária dentro do meio pentecostal. Vimos que o Pentecoste não é um ato isolado, mas um retorno à origem da igreja, que nasceu debaixo do poder e manifestação do Espírito Santo. O Pentecoste trouxe não só um grande avivamento espiritual, mas também trouxe um despertamento missionário na igreja. Por quê? Porque é interessante que a igreja, nós estamos falando do século XIX, né, século XX, melhor dizendo, a partir da igreja do derramamento na Rua Azusa, em 1906, depois de 1911 nasce a Assembleia de Deus, a igreja cristã do Brasil também já estava aqui, né, em 1910, um ano antes, também crendo no batismo com o Espírito Santo, mas o que divulgou mesmo foi a Igreja Assembleia de Deus, e essa igreja, ela começou a evangelizar, e depois o que nós começamos a fazer, né, os assembleanos, vamos dizer assim, começou a exportar trabalhos missionários, pessoas missionárias com batismo com o Espírito Santo em países onde a reforma, a igreja estava morrendo, países da Europa onde igrejas estavam sendo fechadas. Por quê? Porque a igreja pregava uma salvação, arrependimento, mas não tinha o poder do Espírito Santo, então eles não conseguiram vencer. Algumas igrejas na Europa, igrejas viraram mercado. Então o que acontece? Eles precisaram exportar, né, do Brasil pregadores missionários que pregavam a salvação com batismo com o Espírito Santo para atuar nessas igrejas e fazer com que elas crescessem. Então é que coisa interessante, ainda que eram pregadores, né, hoje inclusive ainda existe na Europa, né, principalmente Inglaterra, Alemanha, evangélicos que você não sabe diferenciar se ele realmente serve a Deus ou como é que funciona, né? O anglicanismo, por exemplo, hoje é muito parecido com o catolicismo. O rei interfere nas ações da igreja, manda na igreja, né, igual era no passado. Então assim, hoje aí essas igrejas são igrejas frias, né? A maioria delas são igrejas mortas, está lá reunindo um grupo de pessoas que não sentem nada, está ali só por uma mera religião. Então essas igrejas também têm buscado o avivamento a partir do Brasil. O Brasil é um pioneiro em enviar missionários pentecostais para fora do país para pregar o evangelho com poder e demonstração dos dons espirituais. Então por isso sim, nós somos missionários transculturais também, pregamos batismo aqui, mas pregamos lá fora também, em igrejas inclusive que não crê no batismo e que posteriormente passaram a crer e a aceitar, né? Inclusive no Brasil, né, há alguns anos atrás, as igrejas, né, muitas igrejas não concordavam com o batismo com o Espírito Santo. Quando a igreja surgiu, por exemplo,
existiam alguns meios batistas que o pessoal era sensacionista, não só a igreja histórica como outros ministérios, né? Mas no meio batista tinha muita igreja sensacionista. Hoje nós temos muita igreja batista pentecostal renovada. Por quê? Porque terminaram abraçando, né, o batismo com o Espírito Santo, começou a entender que é importante ter os dons espirituais para que a obra de Deus cresça. Hoje nós temos, por exemplo, um grande exemplo disso, a Igreja Batista da Lagoinha, que é uma das pioneiras a abraçar o Pentecoste, né, abraçar o pentecostalismo. Hoje é uma mega igreja, né, muito abençoada, porque abraçou o Pentecoste, né, a partir do pastor, um grande homem de Deus, Márcio Valadão, que aceitou essa ideia, né, do batismo e aí passou a aceitar, né, mas ainda existem outras que ainda não aceitam. Mas as que aceitaram foram as que mais cresceram, porque deixou o Espírito Santo atuar na vida delas. Então, esta é mais uma lição, aprendemos um pouco mais sobre o que é missão. Dentro do meio pentecostal, qual é a visão que nós temos, nós, Assembleia de Deus, o que nós pensamos de missão, o que nós pensamos de missão transcultural e o que pensamos de missão com o poder do Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo. Porque a igreja sem batismo é uma igreja morta. A igreja que não crê nos dons espirituais, ela está perdendo muito, né? Olha, haja vista como que o pentecostal cresceu no Brasil, como cresceu no mundo, por causa de quê? Porque as outras igrejas não deram muita ênfase a isso aí. Então eles perderam, inclusive temos muita gente que veio de lá para cá porque aceitaram, né? Inclusive na história da Assembleia de Deus, uma das irmãs que foi pioneira, onde começou a igreja, era uma irmã de uma igreja que não aceitava o batismo com o Espírito Santo. Então ela meio que foi excluída da igreja dela e começou ali o trabalho na casa dela. Se você estudar a história da Assembleia de Deus, você vai ver lá esse relato dessa irmã. Então é importante entendermos isso. O batismo com o Espírito Santo, o Pentecoste, veio para avivar a igreja, para trazer um despertamento. E esse despertamento vai desde a conversão até a estrutura, até o ensinamento bíblico verdadeiro, sem subterfúgio, né? Então o batismo com o Espírito Santo veio para convencer que a pessoa é pecador e precisa viver uma vida de intensidade na presença de Deus. Então está aí mais uma lição. Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Quero pedir a você mais uma vez, né? Se gostou desse vídeo, que você possa estar compartilhando com quem você conheça. Também está se inscrevendo para estar nos ajudando, dando seu like, né? Ativando o sininho. E se você tiver alguma sugestão, alguma opinião, eu estou aberto, né, a sugestões e também a discussões saudáveis, né? Não gosto, né, ainda que sejam assuntos polêmicos, temos que ter cuidado, discussões saudáveis, respeitando opiniões alheias, né? Mas pode estar falando conosco no comentário, né? No mais, que Deus possa abençoar todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.